Fala, minha gente! Reta final para o Enem 2026 e eu te convido a participar da Liga 73, que é uma comunidade do meu Instagram, tá? Acessa aí Física com Jadson e clica lá em Liga 73 e você vai ficar por dentro de muitos detalhes de física para o Enem. Estou trazendo aqui uma série de vídeos com resoluções de questões até o Enem 2026. Então aproveitem essa oportunidade para revisar as questões, tá? Essa primeira questão que eu trago para vocês é uma questão do PPL 2025. Tá bom? É uma questão que vai envolver dois mundos. Vamos falar sobre elétrica e termologia. Então, traz para a gente aí um manual, né? Nesse manual traz algumas informações, traz o volume, potência, tensão e duas correntes. Ele fala que a potência de apoio refere-se à potência de um resistor. Gente, é um aquecedor, tem resistor. Então, você vai ter também, obrigatoriamente, o efeito Joule, ou Joule. Professor, o que é o efeito Joule? Gente, quando você tem um resistor e você tem passagem de energia elétrica, esse resistor ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? Então, ele fala que refere-se à potência, lógico, desse resistor instalado no interior do reservatório, que serve para aquecer, né? Então, ele vai utilizar os resistores como uma espécie de aquecimento intencional, tá? Considere que esse resistor ele é acionado quando a água atinge uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, quando bate 25 graus Celsius, ele liga, e quando atinge 35 graus Celsius, ele desliga. Tá? Então, considere que o calor específico da água é 1.000 calorias por quilograma vezes Celsius, né? E uma caloria é igual a 4,2 joules. E que a densidade da água é 1 quilo. Perceba, a questão não traz massa. Você tem que transformar esse volume de água em massa. E isso é muito fácil. Quando falamos de água, é 1 para 1. Então, se você tem 400 litros, você vai ter 400 quilos. Com o reservatório cheio, a quantidade de energia dissipada em watt-hora é a mais próxima de... Gente, primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, ó. Transformar 400 litros em 400 quilos. Como eu falei, é 1 para 1. Segundo passo, calcular a variação de temperatura. Ele falou que é 35 graus Celsius quando desliga e 25 graus Celsius quando liga. Essa variação dá igual a 10 graus Celsius. Essas informações são de extrema importância. Por quê? Porque a gente vai calcular a quantidade de calor, né? Os professores de ensino médio, alguns falam que é o que macete, mas é a quantidade de calor, tá bom? Não esqueça dela. Essa fórmula é importantíssima. Quando traz variação de temperatura e calor específico, principalmente, é a quantidade de calor, Q igual a MCT, tá? Então vamos para cá resolver, né? Vamos logo para essa fórmula, porque a gente precisa calcular aqui a quantidade de calor e depois transformar para joule. Se lembre, a questão deu a taxa de conversão, então ela não deu para enfeitar a questão, ela quer que você transforme. Então, vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, a massa a gente acabou de descobrir, que foi 400 quilos. O calor específico da água, né, ele trouxe para a gente que é 1.000 calorias por quilo Celsius, né, vezes a minha variação de temperatura, né, que foi 10 graus Celsius. Agora a gente vai cortar os iguais aqui, né, quilograma com quilograma, Celsius com Celsius, sobrou o quê? Caloria. E aqui o cálculo fica muito simples, tá, gente? O que você vai multiplicar aqui? 4 vezes 1 e adicionar os zeros na frente. Não arme a conta, porque se você armar a conta, você vai perder tempo, tá bom? A verdade é essa. Se você armar uma conta dessa, você vai perder tempo. Então, a ideia aqui é ajudar vocês a não perder tempo. Então, 4 vezes 1 é 4. Sobrou quantos zeros? 6. Então, você vai botar os 6 zeros na frente, ó. Olha que legal, gente. Você pode deixar dessa forma, bem como também você pode transformar em base 10, tá? Se você quiser também deixar assim, é muito válido. Inclusive, eu utilizo dessa forma, porque fica mais fácil para mim fazer os cálculos, tá bom? Mas para você, se você quiser utilizar também dessa forma um pouco mais primitiva, você também pode utilizar, tá? Então, ó, o que a gente tem que fazer agora? Vamos ter que converter essas calorias em joule. Ele falou aqui na questão que a taxa de conversão é 4,2. Então, você vai ter que multiplicar 4,2 vezes 4 milhões, né? Então, vamos para cá. Vamos transformar as calorias, né, em joules. Como é que eu faço para transformar? Vou ter que multiplicar. Então, ele falou que a quantidade de calor deu 4 milhões, né? 4 milhões vezes 4,2. Isso daqui, gente, vai dar 1,68 vezes 10 elevado à sétima joules, tá? Porque quando você multiplica 4 vezes 4,2, dá 16,8. Você poderia colocar 16,8 vezes 10 à sexta? Não é interessante e é até incorreto, né? Porque base 10 vai de 1 a 9, né? Então, se você colocar mais, fica incorreto. Então, é interessante, foi por isso que eu voltei a vírgula para o 1, para ficar mais elegante aqui. Então, a gente conseguiu aqui converter. O próximo passo é a gente fazer mais uma conversão. Por quê? Porque ele quer em watt-hora. E a única forma de você converter essa energia térmica em watt-hora é de joule para watt-hora. Tem que lembrar que a única forma é de joule, não pode ser de calorias. Tá? Foi por isso que eu transformei. Então vamos para a próxima conversão? A próxima conversão, gente, vai ser de... A gente vai transformar de joules para watt-hora.
Como é que eu faço para converter isso? Você tem que lembrar que 1 watt-hora é a mesma coisa que 1 watt vezes 3.600 segundos. Quando você multiplica o watt vezes segundos, você vai ter joule, tá? Então é por isso que eu tenho que transformar, tá bom? Tem que transformar isso em joule para eu poder dividir joule por joule e encontrar esse valor em watt-hora. Então aqui eu tenho 3.600 joule, tá? Vamos para cá para a gente poder calcular. Próximo passo, gente, é justamente a gente encontrar isso através de uma divisão, né? De uma razão, onde você vai pegar os 16 milhões que você encontrou lá em cima, da quantidade de calor em joule, e você vai dividir por 3.600, porque foi feita a conversão, tá? Então vamos para cá calcular. Então você tem watt-hora. Para a gente calcular isso, a gente vai ter que pegar esse 1,68 vezes 10 à sétima e vamos dividir por 3.600, tá? Lembrando que a gente tem joules e joules, né? Eles vão se anular e vai sobrar watt-hora, tá? Então, quando eu divido 168 por 36, eu encontro 4,7 aproximadamente, né? Então, se você quiser dividir isso daqui dessa forma, você também pode, ó. Se você quiser dividir dessa forma aqui, ó, fica a seu critério, certo? Você pode dividir da forma tradicional, aí, bem como também você pode também dividir dessa forma aqui, ó, não tem problema, tá bom? E é só cortar os zeros e dividir. Eu acho mais fácil dividir dessa forma aqui, tá? Então, ó, para calcular isso aqui, rapidamente aqui, você vai dividir, né, e você vai encontrar aproximadamente 4.700. Quando você corta esses zeros, ó, você fica aqui com 168 mil, né, dividido por 36, é isso? 168 mil dividido por 36, você vai encontrar 4.700 aproximadamente, né? Então, esse valor em watt-hora, vamos colocar aqui 4,7 vezes 10 a terceira, né? Watt-hora. Isso aqui é a mesma coisa que 4,7 kWh. Esse K vem justamente da minha potência aqui de base 10, 10 a terceira. Então você tem 4,7 kWh. Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Temos aqui, ó, letra C, 4,7 vezes 10 a terceira watt-hora, né? Então, a gente acertou aqui e finalizou essa questão, tá? Então, até a próxima, pessoal. Espero que vocês estejam gostando.